E depois da eliminação na Libertadores da América, o Inter agora busca a manutenção do seu elenco para o restante da temporada. Visando isso, a direção colorada encaminhou duas importantes permanências, mas tem uma situação que precisa ser resolvida por uma negociação emperrada. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Vamos lá, gente. Bastante coisa para a gente falar aqui, mercado da bola e depois, né, da frustrante eliminação, mais uma em 2025, depois de Copa do Brasil para o Fluminense, vem a eliminação para o Flamengo na Libertadores da América. E aí a direção precisa também manter o seu elenco, o que é muito difícil quando tu não consegue chegar em situações maiores dentro do ano, né? O ano do Inter, entre aspas, ele acabou na última semana, com a eliminação para o Flamengo. O Inter está muito mal no Campeonato Brasileiro, claro que vai brigar por uma vaga na Libertadores, é isso que a gente espera. Não gosto de projetar a parte de baixo, mesmo que a diferença para o G6 seja a mesma diferença hoje para o Z4, o Inter tem, pelo menos, né, o atual elenco e as peças que o Roger tem à disposição suficientes para que o Inter não brigue embaixo da tabela e sim para uma vaga na Libertadores, seja direta ou pelo menos ali no G6, tá? E aí, visando essa situação, lá na concentração, na partida, né, na quarta-feira, no dia da eliminação, a gente teve uma informação importante referente ao Alan Patrick, à renovação de contrato do Alan Patrick. Você sabe, o Alan Patrick ele tem contrato até o final do ano que vem com um gatilho, né, com gatilhos dentro desse contrato que fazem com que exista uma renovação automática até 2027. Só que o André Curi já tinha deixado muito claro, né, em conversa com a gente lá em Santa Catarina, naquele jogo contra o Maracanã, né, que o Maracanã acabou vendendo o mando de campo para a gente jogar lá em Santa Catarina, e lá o André Curi tinha deixado muito claro, cara, contrato de um jogador como Alan Patrick, camisa 10, né, referência da equipe, capitão também do Inter, tu não renova, né, tu não deixa pelo gatilho para renovar esse contrato. Né? Até porque, segundo André Curi naquele momento, existiam situações para o Alan Patrick, né? Principalmente vindas da MLS, se eu não me engano, era o Dallas FC, um dos clubes que estariam interessados naquele momento no Alan Patrick. Por isso, precisaria de uma conversa para renovação de contrato. Pois bem, não aconteceu naquele momento, o Inter estava focado na questão muito específica da Copa do Brasil, naquele jogo da Copa do Brasil. O Inter não queria abrir conversas naquele momento com o André Curi para a renovação do Alan Patrick. Disse que, cara, se existe um contrato em vigência, vamos, né, quem sabe ali na frente conversar, mas agora não tem o porquê de fazer isso. Só que durante essas últimas semanas, o Inter e o André Curi conseguiram, né, um avanço nessa situação e está muito bem encaminhado. O André Curi está em Porto Alegre para tratar, né, também dessa situação do Alan Patrick, e a renovação de contrato dele deve acontecer, tá? Tá muito próximo de acontecer. O vínculo dele, que vai até 2026, o novo acordo prevê que vá até 2027, também com gatilhos que possam fazer novamente com que esse contrato seja renovado automaticamente até 2028. Só que vamos lá, né? Se nem nesse primeiro momento o André Curi entendeu que era o melhor a se fazer à espera do contrato para que se tivesse uma renovação automática, a gente sabe que esse gatilho que existe hoje, lá na frente ele não vai valer para nada, tá? Mas é uma situação que o Inter conseguiu nessas últimas semanas contornar. Vai provavelmente ter uma valorização salarial para o Alan Patrick, a prorrogação do contrato, o aumento da multa rescisória também. Então, tudo isso faz com que o Inter fique mais tranquilo em relação ao seu camisa 10. Claro, o Alan Patrick nos 4 jogos decisivos entre Copa do Brasil e Libertadores da América não apareceu e está sendo muito cobrado por isso, né? Foi um dos piores jogadores do Inter nesses 4 confrontos, tanto contra a Fluminense quanto contra a equipe do Flamengo. Mas a gente sabe, se parar para analisar, manter equilíbrio, a gente sabe que o Alan Patrick é um cara diferente e é um dos poucos jogadores que, quando quer e quando tá no seu mais alto nível, ele consegue render e ser um cara diferente para esse time do Inter, tá? Outra renovação, e que também existia uma promessa, era em relação ao lateral direito, o Bryan Aguirre. Desde que ele veio, e lá em janeiro existia uma promessa, que o contrato dele seria renovado, né, teria uma prorrogação nesse contrato do Bryan Aguirre para que ele tivesse uma valorização salarial. Ele tem um salário, né, não do teto de um jogador que é titular, então existia uma promessa. Cara, vamos esperar,
lá em julho a gente conversa sobre essa renovação. E aí o empresário dele, né, chegou em julho, tentou conversar com o Inter e o Inter deu uma esquivada nessa renovação de contrato para que tivesse também o aumento salarial do Bryan Aguirre naquele momento. Principalmente o Inter alegando, cara, estamos em meio às decisões de Copa do Brasil e Libertadores. Depois que isso passar, a gente pode conversar para alinhar uma renovação de contrato. E essa promessa está sendo cumprida, segundo também o representante do Bryan Aguirre, está tudo encaminhado e faltam alguns detalhezinhos burocráticos mesmo para que o contrato dele também seja renovado. Tá? O contrato do Bryan Aguirre vai até 2027, vai ser renovado até 2028, com gatilhos e com uma opção também de renovação até 2029, tá? Então essa situação com valorização salarial também. Bryan Aguirre, ele veio junto ao Lanús, a gente sabe disso, né? O Inter comprou o Bryan Aguirre lá do Lanús. E aí depois de tudo que ele vem desempenhando também em 2025, é bem verdade, tem que considerar isso, depois da lesão do Bruno Gomes. Ele não inicia tão bem, né? A torcida com receio daquilo que ele estava apresentando, mas ele foi se soltando e foi se tornando um jogador importante. E assim como todo o restante do elenco ficou devendo demais, tanto contra a equipe do Fluminense, na eliminação da Copa do Brasil, quanto agora contra o Flamengo, né? Então, de novo, não dá para ficar levando sempre em consideração aquilo que foi colocado de forma individual para esses jogadores nesses jogos, né? O Inter está abaixo, a gente sabe, provavelmente o trabalho do Roger já esteja batendo no teto e precisa de uma mudança, e isso faz com que também o desempenho dos atletas ele seja abaixo do esperado. O Bryan Aguirre foi mal também nessas decisões, né? Então, se a gente fosse olhar por esse panorama, cara, que absurdo estar renovando o contrato de um cara que acabou de ser eliminado. Mas se tu for olhar, a longo prazo era algo que já tinha sido prometido ao jogador e também ao staff dele, e por isso essa promessa está sendo cumprida pela direção do Inter, tá? Para finalizar, essa negociação ela não deve mais acontecer, pelo menos nos moldes que o Inter estava buscando nesses últimos meses, que é sobre Vitor Gabriel, zagueiro, né, que está emprestado ao Inter até o final da temporada junto ao Sport. O Inter vai comprar 50% do Vitor Gabriel por algo em torno de 3 milhões de reais e o Inter buscava mais 10%. Já tinha acertado isso lá atrás com a direção anterior do Sport. Os caras viveram uma crise tremenda, né? Ainda estão num momento difícil no Campeonato Brasileiro, dificilmente vai escapar do rebaixamento para a próxima temporada, mas com essa mudança que houve na direção, os caras emperraram a negociação, não querem mais vender esses 10%, então por isso, né, o Inter está tentando e vem tentando, provavelmente vai tentar até o final da temporada, comprar mais 10% do Vitor Gabriel, mas isso está cada vez mais difícil e hoje a tendência é que não aconteça, que o Inter tenha o contrato do Vitor Gabriel lá no final da temporada, ele se encerrando pelo empréstimo, o Inter vai lá, paga os 3 milhões de reais por 50% dele e ele se torna jogador a partir da próxima temporada do Inter em definitivo, tá? Mas essa compra dos 10% ela não deve mais acontecer, pelo menos foi aquilo que a gente conseguiu descobrir na tarde dessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tava um pouco confuso em relação a isso. Fechou, gente? É isso, renovação de Alan Patrick, renovação de Bryan Aguirre e não a renovação do Vitor Gabriel, e sim a prorrogação do contrato, ele ficando em definitivo, mas não com aquilo que se esperava, que era com 60% dele. Deve ser 50% por 3 milhões de reais. Deixa teu comentário aí, o que tu acha sobre essas renovações e também sobre o desempenho atual do Vitor Gabriel. Fechou? Depois eu respondo todo mundo aqui nos comentários. Beijo, tamo junto, até mais, tchau!